Oi, babies! A gente já começou esse papo sobre ser gay e gordo, mas como um aulão foi o que esta bicha gorda trouxe pra gente, a gente teve que fazer um segundo vídeo. Então vamos continuar esse bate-papo agora. Vamos lá. E tem todos os lances da forma como a gente é representado, né? Desde sempre, como corpo gordo, você é o amigo gordo engraçado. Sempre A dentro comédia, desse contexto. a chacota. E dentro desse contexto, a gente também internaliza e vai pra esse lugar. Né? Então, se você é o gordo engraçado, você vai virar o gordo engraçado, você vai ser o gordo engraçado da vida inteira. Pra você entender que são coisas separadas, você pode ser um magro engraçado, você pode ser asiático engraçado, você pode ser tudo engraçado, Se você né? quiser. É um processo. Tem essa questão, só que assim, a sociedade, o entretenimento, a política ainda está te colocando como gordo engraçado e as representações vão ser sempre essas. Eu tenho a coisa de o sempre que possível, sempre que eu estou me sentindo bem, eu vou postar um storyzinho. A gente também precisa arranjar umas foda, né? Então você foi no sua fotinho, tá? Eu aprendi também que tem partes do meu corpo que eu vou gostar mais e que eu vou gostar menos. Então, assim, raramente você vai ver minha perna coberta. Mas também aceitei que mesmo não amando a minha barriga de paixão, ainda que eu goste muito dela, ela também às vezes sai pra passear, eu uso uns cropped, não tenho problema nenhum com isso. E aí, dentro desse contexto, eu comecei a fazer outros ensaios com outras pessoas, exatamente por conta desse espaço. Então, eu fiz há uns meses atrás com o Fábio da Mota. Ele faz alguns ensaios com shibari, com amarração, umas flores. É um trabalho lindo de morrer. Quando ele postou a minha foto, quando eu fechei com ele o ensaio, ele chegou e ele falou assim: ai, posso só fazer uma pergunta? Eu falei, posso, eu vou poder postar no Instagram, porque o trampo dele, o foco da divulgação dele é no Instagram. Sim. Aí eu falei, claro. Ele, que bom, porque eu entrei no seu Instagram e eu vi que tinha umas cropped lá. Eu falei, yes, ele vai deixar. Por quê? Ele postou. No que ele postou, foi assim, uma centena de comentários. Até que enfim, um corpo gordo, até que enfim, uma pessoa gorda, como até é que importante, enfim, até que né? enfim. E aí ele falou, eu sabia que as pessoas iam falar isso, porque o que acontece? Ele faz muito ensaio com pessoas gordas, mas as pessoas gordas não autorizam ele a publicar no Instagram. Porque estão fazendo pra si, porque sentem interesse. Tem umas fotos lá que eu falei assim, olha, menino, leitãozinho, amarradinho, né? Nossa, não dá, essa não dá, Fábio. Tinha, entendeu? Porque a gente tem que entender que a nossa estética, ela vai passar por alguns outros lugares, vai ter umas coisas que realmente não vão ornar, mas aí você pensa, não ornou mesmo? Ou é o meu olhar? Pois é, mas interessante você falar isso, porque tudo bem se você, tendo o seu corpo gordo, não gostar de alguma coisa, ou não gostar de algum momento específico, de uma foto que você tirou. Porque eu acho que tem desses dois lados, né? Calma que eu vou tentar falar, porque eu fiquei com medo agora de falar isso. Pode falar, Mas qualquer coisa a gente corta, qualquer coisa a gente dá na minha cara, e aí resolve. Sim. Mas é porque a gente tá nessa onda de body positive muito forte, que é muito importante, mas às vezes tem gente que ainda não consegue se identificar. E eu fico com medo dessas pessoas ficarem perdidas ali, nesse limbo de tipo, poxa, mas eu não consigo ainda chegar no ápice do body positive, mas eu também não tô me sentindo bem aqui, o que eu faço? Onde é que eu tô? Não me identifico com ninguém, tô perdida. Talvez eu vá apanhar, tá? Mas body positive é meu cu, entendeu? Eu acho que o body positive, ele ficou uma coisa muito ligada ao corpo gordo. E assim, desculpa, não é um problema só do corpo gordo. Pelo amor de Deus, a Kim Kardashian fez um livro falando que ela tira 850 fotos pra conseguir uma boa selfie, entendeu? Então assim, eu acho que a coisa do corpo positivo, né, da visão positiva do seu corpo, ele tinha que ser um movimento muito mais interseccional, que passasse por muito mais corpos, que passassem por muito mais questões e que levasse em consideração muitas outras coisas. Então, por exemplo, é também luta de classe. E aí, você fala, porra, lá vem era comunistinha. Não, bom, mas quando a gente vai fazer sentido. uma análise histórica, né, dos corpos que são possíveis e que não são possíveis, tem alguma coisa que remete a desejo, que tem alguma coisa que remete a poder. Então, quando você vai ver lá no século XIX, na Renascença, que você vai ver as pinturas com os corpos gordinhos, né? Era um momento histórico onde quem podia comer era rico. Então, ser gordo
era uma questão de elite e você tinha que almejar esse corpo gordo, né? Hoje, se você pensar num contexto de numa alimentação de qualidade, ultra balanceada, ela vai ser uma alimentação cara, com possibilidade de se exercitar dentro do contexto. Então assim, você mora na perifa, 4 horas pra ir, 4 horas pra voltar do trabalho, não dá tempo de academia, querida, gata. não dá. Não tem como você fazer. Então assim, nossa, quero morrer com youtuber e... Eu sempre falo youtuber, tem um pouco de raiva de youtuber, ainda que eu ame alguns. Não, mentira, não tem raiva de youtuber não. Mas é que eu acho que a galera fala muita bosta. É que no YouTube isso fica muito evidente, né? Mas os discursos de sempre dá pra ter um tempinho pra se cuidar, sempre dá pra fazer um exercício. Colega, não, entendeu? Na sua vida talvez sempre dê. Entendeu? Mas Se você mora no centro da cidade, se você mora perto do seu trabalho, se você não tem 5 filhos, se você recebe mais de um salário mínimo, que inclusive é só metade da população brasileira recebe mais de um salário mínimo. Metade do país vive com menos de R$900. Entendeu? Exato. Então não dá pra gente fazer um discurso que sempre dá pra se cuidar. Sim. Então tem umas coisas que não dá. O discurso do body positive, eu acho importante, acho legal a gente ter festas, eu acho importante a gente ter movimentos que vão debater isso, mas eles ainda são muito superficiais. Eles têm que ser muito mais interseccionais, eles têm que levar em consideração raça, têm que levar em consideração classe, têm que levar em consideração muitas coisas, né? Então, assim, falar que eu tenho um corpo gordo e ele é 100% saudável, sim, pode ser, pode acontecer. A maioria dos casos das pessoas que vão afirmar isso estão falando a verdade. Em geral, são pessoas brancas de classe média alta, cisgênera ou classe alta, que têm um plano de saúde, que cuida da sua saúde. Entendi. Quando a gente está falando de obesidade como um problema de saúde pública, como um problema do país inteiro, a gente está falando de um problema de saúde, porque a mulher da periferia, o homem da periferia tem problemas de colesterol, tem problemas de gordura. Isso quer dizer que a gente tem que virar para todo gordo e falar que ele tem que emagrecer por conta da saúde dele? Não. De forma alguma. Então, assim, eu acho que o problema do discurso tá dos dois lados, entendeu? Entendi. Tá do lado da galera que fala a gente é corpo gordo, mas a gente é saudável, fora a gordofobia, mas que não leva em consideração todo um país que tá por trás, toda uma classe socioeconômica, questões muito profundas que estão arraigados em relação a isso. E do outro lado, também todas as outras pessoas que automaticamente visualizam o corpo gordo e entendem aquele corpo gordo como um corpo doente, como um corpo não atraente, como um corpo que precisa ser mudado. E a gente tem uma coisa do corpo gordo que eu sempre falo que ele é muito... Parece que automaticamente ele é um corpo em que você tá pronto para receber críticas, né? Automaticamente quando você é gordo, todo mundo se sente confortável para falar do seu colesterol, para falar da sua respiração, para falar da sua roupa, para falar tudo, né? Então parece que quanto mais espaço, mais críticas você pode receber. Não é assim, não funciona por metro quadrado. Cuida da sua, entendeu? Então eu, por exemplo, não tenho questões de saúde, que são as que em geral as pessoas se preocupam, né? Colesterol, diabetes, mas assim, meu condicionamento físico é 0. Tem a ver com os 2 maços de cigarro que eu fumo por dia? Tem a ver com os meus 2 maços de cigarro. Mas também tem a ver com o meu sobrepeso, porque eu faço pouquíssima atividade física. Eu me exercito muito no dia a dia, porque assim, eu não tenho carro, e tudo que eu faço a pé. Eu tenho um galpão que eu cuido de 400 metros quadrados, que eu fico... correndo pra lá e pra cá o dia inteiro. Você passa 2 horas lá, você entende. Né? Acho que é só por isso que eu não sou o dobro do meu peso. Mas eu não faço atividade aeróbica, eu precisava muito mais disso. E eu sei, e não precisa me falar, entendeu? E aí tem toda uma questão da classe médica, que eu fico puto, que eu falo assim, eu não vou mais no médico. Porque eu vou no médico, eu falo, olha doutor, eu tô com uma pinta... Ah, mas você precisa emagrecer peso, você precisa perder peso. Tudo bom? Aí você vai... É a Também pinta, trata essa pintinha, entendeu? Tudo vai ser relativo. Mas aí a gente entra num outro contexto, né? Classe médica, a formação do médico no país. Nem me fala que eu fui no médico hoje, vou até citar aqui rapidinho. Falei que eu fui cobrir a conferência de AIDS lá em Amsterdã, ela falou, você tem AIDS?
E eu fiz, ô querida, tudo bom? Você que é a médica no caso, né? No máximo você poderia perguntar se eu sou uma pessoa que vive com HIV, não se eu tenho AIDS. Pra você ver que a informação tá aí, ó. Entendeu? Não tá dando certo aí, não tá chegando nos médicos. O que tá acontecendo, Brasil? Mas aqui, o que eu queria falar é isso, como ninguém tá bem e confortável. Porque quando eu entrei na faculdade, eu tinha quase 80 quilos. Eu me sentia muito mal. A família me olhava e falava, ai, não, senta na frente pra você não amassar a criança aqui atrás. Eu ouvia muito esse tipo de coisa. E aí isso fez com que eu buscasse uma ajuda médica pra emagrecer, porque eu não aguentava mais passar por isso. E aí eu fiquei, né, ano passado doente, emagreci pra caramba, fiquei muito magro e eu tava me sentindo muito feio. Falei, não, chega, eu preciso comer pra caceta porque eu preciso engordar. E agora eu engordei um pouco. E agora eu estou o quê? Desesperado. Não estou feliz de novo. Não tava feliz magro, não tô feliz gordo. Não tô porque a Cecília olhou pra minha cara e falou, querida, você não é gordo. Mas não tô feliz com o peso que eu tô hoje também. A gente nunca tá satisfeito. Nunca. Então, eu vou ser bem arrogante, tô satisfeitérrima, mas a grande maioria não está. Mas também teve uma questão que é muito difícil, porque quando a gente vai falar sobre peso, parece que a gente tá falando só sobre peso, mas nunca é só sobre peso. Então, assim, aquele socioterapia, né, Ana? Por favor, amiga, acho que é muito menos sobre o seu corpo e muito mais do que você tá passando nesse momento da sua vida. Pá. A gente coloca na edição um barulhinho aqui na minha cara. Continua, prossiga. Então, a terapia. Eu tive um momento, e aí eu vou te dar a lição de tira. Eu nunca quis, assim, eu sempre quis emagrecer durante uns 10 anos ali, sei lá. Dos 13 aos 23, eu sempre quis emagrecer. Porque eu tenho uma relação muito forte com moda. E eu gosto muito de roupa. E assim, a indústria não vai atender as minhas demandas. Sim. E tá tudo bem, eu não vou ficar entrando com essa luta, porque assim, gente, lutar para que empresas façam, grandes corporações façam tamanhos gigantescos, é lutar contra o capitalismo na conta deles, não fecha. Provavelmente eles já estudaram. Se desse dinheiro ter roupa grande, eles iam fazer roupa grande, mas não dá, infelizmente. Mas assim, você quer lutar com o capitalismo, tem várias outras frentes, não precisa ser com as empresas de brusinha. E aí, eu sempre quis emagrecer, mas eu gosto muito de comer. E eu gosto zero de me exercitar. E eu falei, eu vou aceitar isso aí. Até que um dia minha chefe, minha então chefe, numa agência que eu trabalhava, começou a fazer a dieta do Can. É uma dieta das proteínas magras, do Pierre do Can, é uma variada da South Beach. Um bagulho, é uma doideira, que é basicamente você comer com proteínas magras, vegetais claros. E aí eu fui pra dar um suporte moral. Em 7 dias eu perdi 7 quilos. Eu falei, viado! Vou continuar nesse bagulho. E aí eu emagreci 22 quilos em 3 meses. E foi uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Eu me senti assim, ó, a última bolacha do pacote. E aí os boy, que a vida inteira nunca tinha me olhado de jeitinho, olharam. Aí o que eu fiz? Anotei, fiz uma listinha, falei, vou pegar todos esses. Aí, nesse ano que eu estava magro, eu fui. Quando eu risquei a minha listinha inteira, eu falei, vou voltar a comer. Voltei a comer. Sim, não mudou nada a minha vida ter pego os boy. Entendi que, na verdade, a minha autoestima, ela passava por outros lugares. E também entendi que, assim, se ele não vai se interessar pelo meu corpo como um corpo gordo, não me interessa ele também. Não é tão bonitinho, tão simples, tão fácil, entendeu? Chorei muito, descia assim, tomava banho no chuveiro, falava, não acredito. Né? É muito triste, entendeu? Então assim, e eu faço terapia desde 7 anos de idade, tá? Eu tenho 29. Então eu faço terapia há muitos anos mesmo. Não, nada disso saiu. Isso também é uma coisa que o youtuber não fala, né? Todo mundo é bem resolvido. Não, senhora. Mas gente não aqui fala. A gente fala. Aqui... Tá. A gente só puxa a orelha da Fernanda, no caso. Aí o Cecília, pelo menos. E aí eu percebi que, não faz diferença nenhuma eu sou gordo ou ser magro. Obviamente, as possibilidades aumentam. Isso quer dizer que a quantidade de pessoas bacanas, a quantidade de pessoas que realmente estão interessadas em você são maiores?
de forma alguma. Não. É tudo muito complexo quando a gente fala das questões de peso. Eu tenho uma relação saudável com o meu corpo, eu tenho uma relação saudável com a minha alimentação, eu tenho uma relação saudável com a minha representação e a minha sexualidade. E é muito frustrante, assim. Tem horas que eu fico assim... Tem a questão, sim, da solidão do homem gay gordo. Porque dentro da comunidade LGBT, talvez o que sinta mais a pressão da questão da gordura e do sobrepeso seja o homem gay, né? A mulher lésbica, muito mais comum você ver quando são duas mulheres. Ou pessoas bissexuais com pessoas trans... Aí já é uma questão um pouco mais complicada, porque é mais uma coisa no combo. Quem fala muito sobre isso é a Jupe, que é maravilhosa. E a Jupe é uma interseccional no talo, né? Ela vai falar de corpo, gordo, preto, trans, né? Falou, filha, podia ter passado uma fila a menos, não, né? Precisa passar em todas. Ai, maravilhosa. Mas amo, Jupe, maravilhosa. Beijo. E sim, existe um lugar do homem gay gordo que é um lugar muito complicado, que é um lugar muito solitário, que é um lugar que... É um não lugar, né? É um não lugar. Dos meus projetos, uma das coisas que eu me orgulho muito é que todos eles sempre pensaram em juntar, em fazer coisas coletivas. Então, o Deitira, ele era um projeto para ter todo tipo de pessoas. Depois, Casa 1, quem já foi, vai ver que é um bagulho muito doido, com criança, com velhinhos, travesti e todo mundo junto no mesmo tempo e ocupando o mesmo lugar. O Criança Viada era muito isso, né? Que tinha muito hétero cis mandando foto pra criança viada. E aí, eu acho que muitas vezes o debate da gordofobia, assim como outros vários debates de grupos minorizados, vão tocar os seus projetos e levar esses projetos para outro lugar, né? Criar uma festa urso gordo, fazer uma festa só de gordos, que eu acho que a justificativa é incrível, né? Então, eu acho que de empoderar, de oferecer um espaço seguro onde você pode ser isso, mas é aquilo. Quando você pergunta pra mim, como que você quer que uma pessoa gorda se relacione com uma pessoa magra, se ela vai única e exclusivamente em festas de pessoas gordas, tá no aplicativo de pessoas gordas, né? Então, entendi. Eu acho que tem que ter. É um caminho muito difícil, porque é isso, né? Quando você cria um espaço onde vai ser todo mundo junto, cara, é uma luta direto, né? Porque aí você tem que redobrar o cuidado em relação à gordofobia, em relação à transfobia, em relação a classismo, em relação a racismo, em relação à misoginia, né? Você fica, você vira polícia mesmo, assim, você vira bedel de grupo minorizado. Putz, é exaustivo. Mas assim, pra mim é a única possibilidade, porque senão é isso, a gente vai viver num grupo cada vez mais segmentado, cada vez mais compartimentado, e a gente não tá criando, na verdade, representatividade mesmo efetiva. Eu podia criar um projeto só de pessoas gordas, mas a partir do momento que eu vou no Instagram do Fábio da Mota e expõe esse meu corpo gordo dentro daquele perfil, com aquelas pessoas que estão acostumadas a só receber imagens de corpos magros e torneados, aí eu tô falando de representatividade. Tem uma coisa que a gente costuma falar muito na casa, quando a gente fala com empresa, é que existe uma diferença entre representatividade e cota, né? A Benetton já fez isso nos anos 90, né? Entender que pluralidade e diversidade era uma pessoa branca, uma asiática, uma negra, uma ruiva, e isso era diversidade. Não, isso não é diversidade, né? Isso é cota, você cumpriu. Então, assim, diversidade é você pensar num casting onde 58% do casting vai ser de pessoas negras, porque essa é a nossa realidade no Brasil. Não sei te dar dados em relação a sobrepeso, mas X% deles vão ter que ser gordos, né? E aí a gente vai trabalhando nesse contexto. Não precisa ser tão rígido relativo a um senso, mas, né, ter esse entendimento é muito importante. Eu acho que a gente precisa entender que todos os corpos são possíveis, né? Sim, super. Porque a gente tende a reduzir a um corpo só e fica todo mundo enlouquecido tentando chegar nesse corpo e ninguém vai conseguir, obviamente, porque a gente é humano e aí que tá a nossa beleza, ser diferente, né? E ter as nossas particularidades. Ai, gente... Que aulão foi esse? É isso. Ai, feliz real, precisava ter esse papo com alguém e trazer pra galera que sempre pede há tanto tempo esse papo aqui no canal das Bi.
Fico muito feliz. Amo, sabe, né? Que eu amo vocês. Muito. Pra fechar, quer contar alguma coisa, tipo, quem quiser ajudar a Casa 1? O que Sim, tem hoje pra fazer? vou falar da Casa 1 e também vou falar um pouco de, quando a gente tá falando de corpo, de uma galera que tá num movimento muito legal. Para ajudar a Casa 1, benfeitoria.com/casa1. Lá dá pra fazer doação de grana. Vou deixar o link aqui embaixo. Arrasou. Que é mais fácil pra vocês irem pra lá. E contribuir com a gente mensalmente. E isso. o Facebook da casa, que a gente sempre posta o que a gente tá precisando de doação, voluntário e etc. Então é facebook.com/casa1. E também falar um pouquinho da Alexandra, né? Alexandrismos e todo o pessoal que tá tocando a Toda Grandona, que é uma festa que tem rolado em São Paulo e Rio, que tem o foco nessa questão de body positive, apesar de todas as críticas e todas as questões que eu trouxe relativas. Eu gosto muito que eles fazem a crítica com mais profundidade, né? Ao contrário de muitos que a gente vê por aí. Eles estão fazendo sério, a Alexandra tá com uma produção muito legal e junto com o Bernardo e os meninos. Caio, né? Caio. Conheci Caio no Pix. Eles são uns queridos e estão trabalhando mais sobre isso. E uma outra dica, Pop Plus Size, uma feira organizada pela Flávia Durante, que é outra maravilhosa, que acontece, se eu não me engano, mensalmente, porque sabe a briga que eu falei de moda e como é difícil pra gente? Sim. Então, não adianta a gente ficar cobrando as empresas grandes, porém tem um monte de gente que tá entendendo isso como nicho de mercado e tem produzido coisas muito incríveis, num tamanho que dá na gente. Que ótimo. Então dá pra fazer Pequenos as e médios coisas muito... produtores. Então tem todos os comprimentos e formatos e companhia, então vale que muito a pena, máximo. tá bom? Vou deixar todos esses links aqui embaixo pra vocês. Eu posso mandar também. Isso, arrasou. Obrigada. Obrigada, meu amor. Amei. Beijo, baby. Até!